Você já esteve com seus amigos, relaxando, ouvindo música e pediu repetidamente a eles para aumentar o volume porque simplesmente não conseguia ouvir? Você já disse, desculpe, desculpe, perdoe-me, perdoe-me, porque não podia ouvir e percebeu que, caramba, eu estou surdo? Bem, você não está realmente surdo, mas talvez parcialmente surdo ou quase surdo. À medida que se envelhece, algumas pessoas sofrem de perda auditiva. Para indivíduos mais velhos, a forma mais comum de perda auditiva é chamada de presbiacusia. Ela ocorre quando as pequenas células ciliadas da cóclea mudam durante o processo de envelhecimento. Elas podem se tornar mais frágeis ou menos responsivas ao longo do tempo. A questão agora é: você está realmente surdo? Bem, vamos te ajudar a descobrir. Mas primeiro empreste seus ouvidos, compatriotas. Pressione o ícone da campainha para poder nos ouvir. Brincadeira. E inscreva-se e receba notificações de novos vídeos. Então, existem algumas frequências que a maioria de nós pode ouvir e outras que não podemos. Começaremos com a frequência básica que a maioria de nós ouve, a de 8.000 Hz. Hertz é a unidade derivada de frequência no Sistema Internacional de Unidades e é definida como ciclos por segundo. É uma homenagem a Heinrich Rudolf Hertz, a primeira pessoa a fornecer provas conclusivas da existência de ondas eletromagnéticas. E 8.000 Hz deve ser muito fácil para você ouvir. Mas se não consegue, você certamente tem um problema auditivo. Pronto? Vamos lá! Alto e claro, certo? Ótimo! Esperamos que a maioria de vocês tenha ouvido. Tomara que sim. Vamos para 12.000 Hz. Que tal este? Se você que está assistindo tem idade acima dos 50 anos, foi um tanto difícil conseguir ouvir. É melhor usar fones de ouvido para ouvir melhor, especialmente se você estiver em um local barulhento e cheio de gente. Ou apenas ouça o teste em um local muito mais tranquilo. Isso mesmo. Pode me ouvir? Ok, isso é assustador. Voltando ao teste. Então, se você tem mais de 40 anos, pode ser difícil conseguir, mas pelo menos tente. Esperamos que você possa ouvir essa frequência de 14.000 Hz. Vamos lá. Você ouviu? Boa! Se não, tudo bem. Você provavelmente tem 40, está perto dos 40 ou já está nos 40 anos. Existem muitas frequências que nem as crianças conseguem ouvir, mas podem definitivamente enlouquecer um cachorro ou um gato. Não se sinta mal por não poder ouvi-las. Vamos para 15.000 Hz e a maioria de vocês não será capaz de ouvir, pois somente as pessoas com menos de 25 anos poderão. Pronto? Já! Você ouviu isso? Diga pra gente nos comentários se conseguiu. Agora vai ficar cada vez mais difícil, então esteja preparado para não conseguir ouvir. 17.000 Hz. Se você ouviu isso e tem mais de 18 anos, é realmente privilegiado. E agora 18.000 Hz. Ouviu? Uau! Mas e a próxima? Com certeza nenhum de vocês será capaz de ouvir, mas não fique preocupado. De fato, a frequência mais alta que os humanos podem ouvir é 20.000 Hz. Vamos lá então, 20.000 Hz. Você não ouviu? Tudo bem, mas se conseguiu, não deixe de nos dizer na seção de comentários abaixo. Continue ouvindo e assistindo o nosso canal e inscreva-se para fatos divertidos e interessantes em nossos vídeos e muito mais. Vamos imaginar um futuro em que a maior parte do trabalho é automatizado graças à inteligência artificial. Existem robôs em todos os lugares, na agricultura, transporte, manufatura, educação e saúde, atendimento ao cliente e assim por diante. Isso pode ser um pouco assustador para um funcionário que trabalha duro, mas isso não significa que os humanos possam ser completamente eliminados. Isso apenas significa que os humanos subiram na escala cognitiva.
A inteligência artificial visa ajudar os seres humanos a fazer as coisas com mais rapidez e eficiência, eliminando os trabalhos mais simples. Você já se perguntou como a inteligência artificial vai mudar o trabalho no futuro? Bancos. Imagine entrar em um banco e não ter filas, somente caixas eletrônicos para facilitar suas transações. Tudo o que você vê ao redor são máquinas que realizam todas as transações na ponta dos dedos. Isso não seria legal? Não teríamos caixas, contadores e atendentes, somente gerentes de relações humanas e especialistas em tecnologia. Varejo. Você já reparou como os robôs repositores e as máquinas de autoatendimento chegaram à nossa experiência de compra? E adivinhe, isso é apenas a ponta do iceberg. As tarefas simples e monótonas de empacotar, estocar e pagar serão substituídas pela inteligência artificial e, em breve, haverá apenas a necessidade de executivos de atendimento ao cliente e especialistas em tecnologia. Fábricas. Sabemos como é caro e arriscado para os seres humanos quando cometem erros de fabricação. A inteligência artificial não apenas ajudará a desenvolver processos de fabricação mais eficientes, mas também eliminará erros humanos, agilizará a tomada de decisões e aumentará a produtividade. As funções de escritório serão eliminadas, mas haverá um aumento na demanda por profissionais de venda, engenheiros e especialistas em tecnologia. Medicina. Imagine diagnosticar seu problema antes mesmo de consultar um médico. Bem, isso não está muito longe. A inteligência artificial está aprendendo a diagnosticar problemas comuns e examinar os sinais vitais do paciente. Obviamente, não haverá funcionários administrativos e de manutenção, mas enfermeiros e médicos nunca poderão ser substituídos. Sempre haverá casos em que a inteligência artificial não resolverá. Mineração e energia. Como os humanos nunca deixam de exigir os presentes da Terra, a inteligência artificial está permitindo que essas empresas explorem novas reservas, melhorando a extração e a produção. Trabalhos manuais e administrativos que envolvem utilização de dados, como leitura de medidores, serão substituídos, enquanto a demanda por trabalhos tecnológicos será dinâmica. Mas todas as tecnologias têm coisas boas e outras ruins. A substituição dos empregados por robôs pode levar ao desemprego em larga escala. Robôs não podem pensar por conta própria, eles apenas realizam tarefas a que se destinam e não reagem a novas situações. Portanto, tendem a travar nesse caso. Eles são muito caros e têm alto custo de manutenção e reparos. Os funcionários podem ficar desmotivados, pois estão acostumados a máquinas que fazem todo o trabalho. Dito tudo isso, pode-se concluir que a inteligência artificial não acabará com os empregos humanos, mas transformará a natureza desses empregos. As empresas terão que mudar a estrutura de sua organização e os funcionários terão que passar por uma certa reciclagem para serem reintegrados na empresa, de acordo com a nova estrutura e requisitos. A interação homem-máquina exigirá que os humanos aprofundem seu conjunto de habilidades existentes ou adquiram novas, mas sua harmonia resultará em múltiplos benefícios, incluindo aumento de produtividade, crescimento do PIB e desempenho corporativo aprimorado. Inscreva-se no Curioso Demais para mais vídeos. E se você pudesse reviver um momento especial da sua infância voltando ao passado? E se você pudesse ver como seria quando envelhecer? Existe uma maneira de podermos voltar ao nosso passado ou ir embora para o nosso futuro? É possível viajar no tempo? Bem, a verdade é que todos viajamos no tempo. No entanto, a realidade é muito mais confusa. Nem todos os cientistas acreditam que a viagem no tempo é possível. Alguns até acham que é perigosa e uma tentativa seria fatal para qualquer humano que escolhesse viajar. Mas nós estamos curiosos e você também. Então, vejamos algumas teorias da viagem no tempo. Cientista do século XX, Albert Einstein desenvolveu uma teoria chamada relatividade especial. A teoria da relatividade especial de Einstein diz que o tempo diminui ou acelera, dependendo da velocidade com que você se move em relação a outra coisa. Quanto mais rápido viajamos pelo espaço, mais devagar viajamos pelo tempo, pelo menos para um observador parado. Vamos usar o exemplo do paradoxo dos gêmeos para entender a relatividade especial. O paradoxo dos gêmeos é um experimento mental em relatividade especial envolvendo gêmeos idênticos.
Um dos gêmeos, John, decide fazer uma viagem ao espaço em um foguete de alta velocidade, enquanto o outro gêmeo, Jack, permanece na Terra. Digamos que a idade dos gêmeos seja de 15 anos. Quando John decide deixar a Terra em uma espaçonave viajando a cerca de 99,5% da velocidade da luz, que é muito mais rápida do que podemos alcançar agora, ele comemora somente 5 aniversários durante sua viagem espacial. Quando chega em casa, aos 20 anos de idade, ele descobre que seu irmão gêmeo Jack agora tem 65 anos, se aposentou e desfruta de seus netos. Como o tempo passou mais devagar para John, ele experimentou apenas 5 anos de vida, enquanto seu gêmeo Jack viveu longos 50 anos. Aproximando-se da velocidade da luz, John, que estava dentro da nave espacial, envelheceu muito mais devagar que seu irmão gêmeo em casa. Mas isso é realmente uma viagem no tempo? Talvez não no sentido em que geralmente pensamos, mas de acordo com a natureza do espaço-tempo, sim. Portanto, se a jornada de John começasse em 2003, ele levaria apenas 5 anos para viajar para o ano de 2053, enquanto Jack levaria 50 anos. Em certo sentido, isso significa que John esteve viajando no tempo. Até agora, exploramos apenas as viagens para o futuro, mas voltar no tempo é possível? É espantoso pensar em viajar no tempo. E se você voltasse ao passado e impedisse que seu pai e sua mãe se encontrassem, você não teria nascido. Mas se você não tivesse nascido, não poderia voltar no tempo para impedir que se encontrassem. Existem muitos paradoxos que provam ou nos explicam por que a viagem no tempo para o passado é impossível. Vejamos mais alguns deles. Paradoxo do avô. Você viaja no tempo e mata seu avô. Então agora, seu pai não vai nascer, e você também não. Então, se você nem nasceu, quem matou seu avô? Hora de colocar o chapéu pensante, pessoal. Paradoxo do Hitler. Você viaja ao passado e mata Hitler. A história muda e agora não há Hitler. Agora, se Hitler não existe, por que você viajaria de volta para matá-lo? Paradoxo do ciclo infinito. Um homem viaja de volta ao passado e se casa com uma mulher. Depois disso, ele volta ao presente. A mulher engravida e agora tem um filho. Anos depois, esse filho se torna o viajante do tempo que vai ao passado e se casa com a mesma mulher. Então agora, quem é o filho e quem é o pai? Tenho certeza de que esses cientistas estão corretos e assumindo que viajar para o passado causaria um paradoxo, então temos a nossa resposta. Viajar no tempo para o passado é impossível. Então, para responder sua pergunta, é possível viajar no tempo? Para o futuro, sim, mas para o passado, por enquanto, não. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para voltar no tempo e ver mais vídeos interessantes no Curioso Demais. O que é déjà vu? Você entra em um restaurante pela primeira vez e quando você olha ao redor tem uma forte sensação de familiaridade, mesmo que nunca tenha estado naquele lugar antes. É isso que chamamos déjà vu. Déjà vu é um termo francês que se traduz literalmente em já visto. É essa sensação aterrorizante de já ter experimentado a situação em que estamos. Mas a hora, o local e o contexto do evento são incertos ou possivelmente impossíveis. Embora alguns interpretem o déjà vu em um contexto paranormal, como as experiências de uma vida passada, cientistas e psicólogos explicam isso como uma falha momentânea dos neurônios no cérebro, que cria conexões falsas. Uma ideia é que o déjà vu seja uma espécie de contração cerebral. Como e por que o déjà vu acontece? Quase 60% a 80% da população da Terra experimentou uma sensação de déjà vu. Mas como esse fenômeno estranho ocorre? Infelizmente, não existe uma única explicação para o déjà vu. Essa experiência ocorre sem aviso prévio e tem vida curta, e, portanto, torna-se quase impossível ser estudada, pois os cientistas não podem sentar e esperar que isso aconteça. Existem várias teorias que tentam explicar o déjà vu. Vamos falar sobre as duas mais comuns amplamente usadas hoje em dia. Familiaridade, memória e reconhecimento. Uma pessoa visita uma nova cidade e decide dar um passeio no parque. Ela se depara com um lago e vê alguns patos nadando. De repente, sente que já esteve ali antes, mas isso é impossível. O que nos leva à nossa primeira teoria de familiaridade e reconhecimento. Essa teoria simplesmente afirma que a lembrança requer dois processos trabalhando juntos: familiaridade e lembrança.
Nosso cérebro está constantemente examinando o nosso ambiente para determinar se um objeto ou situação é familiar. Uma vez que um objeto familiar é descoberto, o cérebro localiza uma recordação relacionada a ele com a ajuda do hipocampo, que desempenha um papel importante na memória e no aprendizado, e revivemos toda a lembrança em nosso cérebro. Mas às vezes, quando o cérebro encontra apenas um objeto familiar relacionado ao passado, mas não consegue lembrar o que é ou os detalhes mais refinados desse evento, significa que os dois processos ficaram fora de sincronia. Portanto, nos resta apenas um senso de familiaridade e nenhuma lembrança. É quando experimentamos o déjà vu. Mas isso não explica por que experimentamos o déjà vu para situações verdadeiramente desconhecidas, ou por que não experimentamos para todos os objetos familiares. Isso pode ser explicado por nossa segunda teoria, da atenção dividida. Se usarmos o mesmo exemplo do parque para uma pessoa focada em um balanço, quando nos concentramos em uma parte do nosso ambiente e o resto do mundo se afasta para o inconsciente, de repente voltamos à realidade e parece que já estivemos naquele lugar antes. E de fato, sim. Mas naquele momento não prestamos atenção. Enquanto estávamos nos concentrando profundamente em um objeto em particular, nosso cérebro estava trabalhando de forma subliminar, o que está abaixo da nossa consciência. Absorvendo o ambiente e, portanto, sentimos um déjà vu. Isso foi um déjà vu para você? Para responder a mais de suas perguntas estranhas e malucas e alimentar sua mente cada vez mais curiosa, inscreva-se no Curioso Demais. Você já imaginou como seria ver música, provar palavras ou ouvir cores? Você pode pensar que precisaria usar algum tipo de droga para ter essa experiência, certo? Bem, esse não é o caso. Você pode experimentar isso se tiver uma condição neurológica específica na qual 2 ou mais sentidos do cérebro são cruzados. O estímulo de uma via sensorial, por exemplo, a audição, leva a uma experiência involuntária automática em uma segunda via sensorial, como a visão. Isso é conhecido como sinestesia e pode criar algumas percepções muito diferentes do mundo. Em outras palavras, quando um sentido é acionado, outro sentido é ativado simultaneamente. Curioso demais? Continue assistindo! Pessoas que têm sinestesia são chamadas sinestetas. Para elas, o som de um carro que passa pode ter sabor de biscoitos, ou ouvir música pode fazê-lo sentir o som como redemoinhos ou padrões de cores. Alguns estudos revelam conexões incomuns em regiões cerebrais dos sinestetas, semelhantes às dos bebês. Acredita-se que todos os bebês tenham sinestesia até os 4 meses de idade. Depois, as conexões neurais que causam sinestesia se separam. Essa condição ocorre em cerca de 4% da população e é mais comum em mulheres do que em homens. Também parece ser genético, uma vez que pode ocorrer em toda a família. Embora possa se manifestar de várias maneiras, a mais comum é a grafema-cor, na qual letras e números estão associados a cores específicas e às vezes a padrões coloridos. Como a sinestesia pode envolver qualquer combinação de sentidos, pode haver entre 60 a 80 subtipos, mas nem todos foram registrados ou estudados e a causa não é clara. A sinestesia pode se manifestar de maneiras realmente intrigantes, como sinestesia léxico-gustativa. É uma das formas mais raras de sinestesia em que as pessoas associam palavras a certos gostos. Cromestesia é uma forma comum de sinestesia que é a associação de sons a cores. Sinestesia espelho-toque é uma forma de sinestesia que faz com que a pessoa sinta uma sensação de toque quando vê outra pessoa sendo tocada. Misofonia literalmente significa ódio ao som. É uma forma de sinestesia na qual os sons desencadeiam emoções negativas como nojo e raiva. Personificação. É aqui que as sequências de números, dias da semana ou letras têm personalidades particulares e até aparências. Alguns sinestetas podem até ter mais de um tipo de sinestesia. Não é de surpreender que os sinestetas tenham 8 vezes mais chances de trabalhar em uma atividade criativa. Ao longo da história, muitos artistas talentosos tiveram. Embora não tenha como diagnosticar a sinestesia, os sinestetas têm algumas coisas em comum. A percepção mista dos sentidos é involuntária e acontece sem que eles tenham que pensar sobre isso.
Eles sentem mais do que imaginam, o que significa que eles não precisariam pensar. Seu cérebro faria a associação imediatamente. As fusões sensoriais são sempre as mesmas, o que significa que a cor púrpura sempre terá sabor de morango e não de maçã, em um dia diferente, para alguém com esse tipo de sinestesia. A percepção secundária é mais destacada do que a percepção primária, ou seja, se um sinesteta associa o nome de alguém a uma cor, ele se lembrará da cor antes do nome. Não há tratamento específico para a sinestesia. Muitas pessoas parecem gostar de perceber o mundo de uma maneira diferente da população em geral. Alguns sinestetas sentem que sua condição os diferencia e eles têm dificuldades em explicar o que experimentam para os outros. Conversar com outros sinestetas pessoalmente ou na internet ajudará a perceber que existem outras pessoas que experimentam as mesmas coisas, ajudando a lidar com sentimentos de isolamento. Conversar com um profissional de saúde mental pode ajudar os sinestetas a ver o valor que a sinestesia traz à sua vida. Em vez de ter um lado dominante do cérebro, os dois lados do cérebro se harmonizam à medida que buscam o trabalho pelo qual são apaixonados. Por enquanto, a sinestesia é apenas outro fenômeno e não entendemos completamente as coisas que acontecem dentro de nossos cérebros. Pessoal, isso é tudo que temos por hoje. Até a próxima! Continue assistindo Curioso Demais. Descubra mais, saiba mais.